Olá, boa noite. Desculpa a demora, é um problema entre, a cadeira e o celular no qual eu estou gravando aqui. Eu tive dificuldade de encontrar porque é a minha primeira live, então assim, que eu pelo menos, sou a mediadora. Então desculpe o atraso e a gente já vai começar. Eu sou Márcia Oliveira, eu coordeno a campanha nacional Não Bater Duque. E primeiro eu gostaria de dedicar essa live em memória do menino Miguel. E também em solidariedade à mãe dele, a senhora Mirtes, porque esse foi um caso absurdo da negligência com a qual algumas crianças e adolescentes são tratadas no Brasil, e também a questão do racismo estrutural. É lamentável que isso tenha acontecido. A Rede Não Bater Duque, ela tem como missão manter o tema da prevenção da violência física e psicológica contra crianças e adolescentes, no cenário nacional. Então, a nossa ideia é falar sobre o direito da criança e adolescente a ter sua integridade física e psicológica garantidos, e também divulgar estratégias de educação positiva, em especial para as famílias mais vulneráveis. Essa live ela faz parte, ela inicia uma série de ações, com relação à campanha que a gente faz todo dia 26 de junho, que é o Dia Nacional pela Educação Sem Violência, e que também se comemora os 6 anos da Lei Menino Bernardo. Então, para dar início a essas ações e a essa live, a gente convidou, a doutora Lígia Moreiras, que eu vou já buscar aqui para poder contactar, incluí-la na live. Deixa eu ver se eu acho, se ela está conectada. Lígia, se você estiver me ouvindo, entra novamente aí, por favor. Achei. A cientista que virou mãe. Vamos lá. Deixa eu ver se ela entra. Convidei, aguardando que ela entre. Então, ela foi muito gentil e carinhosa em aceitar prontamente o nosso convite. Boa noite, Lígia. Desculpa aí, a confusão da pessoa que está operando aqui pela primeira vez. Imagina, nossa, desculpe. Boa noite, querida. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Então, e aí, assim, só para fazer uma primeira apresentação, eu tenho uma colinha aqui para falar. A Lígia é autora de 2 livros muito interessantes e que tem tudo a ver com o tema da Rede Não Bater Duque, que é Educar Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas, que foi lançado em 2014, exatamente no ano que a Lei Menino Bernardo foi aprovada. Criando com Amor em Tempos de Ódio, muito pertinente, lançado no final do ano passado. E ela também faz mentoria e grupos de apoio, e o grupo de apoio tem Educação Sem Violência. Esse tema que a gente vai discutir hoje, ele é fruto de uma enquete que a gente fez, porque a gente tem, a partir da pandemia do Covid-19, a gente tem tentado, fazer a nossa mobilização pelo ambiente virtual, e esse foi o tema, que foi escolhido para ser a nossa terceira live. E, enfim, aí a gente convidou a Lígia. Por favor, Lígia, se apresente um pouco e fale do seu trabalho, o que te motivou, a trabalhar com essa temática e criar o site. Vamos lá. Novamente, Márcia, obrigada pelo teu convite. É um prazer estar com essa rede que tem um trabalho inestimável em defesa das crianças, dos adolescentes. Bom, eu sou bióloga de formação e há 10 anos eu trabalho com essa temática também da educação sem violência, Sou mestra em psicobiologia pelo Departamento de Psicologia e Educação da USP, em Ribeirão Preto. Sou doutora em ciências pela Universidade Federal de Santa Catarina e também sou doutora em saúde coletiva pela mesma universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina.
E eu tenho 2 doutorados justamente porque migrei de uma área da ciência para uma outra que me permitia estudar os impactos da violência sobre as mulheres, né? Então, o tema da minha segunda tese de doutorado foi a violência obstétrica que acontece com as mulheres brasileiras. E quando a gente estuda a violência, a gente não estuda apenas a violência focada num grupo social, a gente estuda a violência como um todo. E a questão da violência contra a criança sempre foi um tema muito sensível a mim, muito sensível, desde criança. É, me constitui como pessoa esse tema na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E quando eu fiquei grávida, mês que vem, minha filha completa 10 anos, então faz 10 anos que eu trabalho com mulheres mães, com questões relacionadas à maternidade e paternidade, e também faz 10 anos que me tornei, de fato, uma ativista contra a violência destinada às crianças, né? Esse tema, ele me é muito significativo, muito caro, não apenas porque eu sou mãe, mas porque eu entendo que se nós destinarmos violência a uma geração, essa geração vai passar essa violência adiante. Não adianta Jesus, boas falas e ainda assim tratar as nossas crianças com violência, porque elas aprendem isso e se tornam uma geração violenta, né? Então, logo que eu soube que eu estava grávida, foi uma gestação não planejada, eu não tinha esse objetivo imediato de ser mãe, eu tinha acabado de concluir meu primeiro doutorado e soube da gravidez, e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: ok, essa será uma criança que não será vítima de qualquer violência que parta de mim, do pai dela, do seu círculo imediato. E para isso, né, quando a gente quer que uma criança cresça em não violência, cresça com princípios não violentos, com uma educação sem violência, não é para uma criança. Você reformular a sua prática para oferecer a uma criança educação sem violência, não é para ela, não é para uma. Eu não vejo sentido em individualizarmos esse debate. Para mim, só há sentido quando a gente trabalha em prol de uma sociedade sem violência, para que todas as crianças possam ter a oportunidade de serem educadas sem violência. E aí, minha filha nasceu em 2010, em 2011, eu fiz a minha mudança de carreira, porque eu queria estudar os impactos da violência sobre as pessoas aqui no Brasil. E aí eu entrei no segundo doutorado em 2011, ela tinha menos de um aninho, era um bebê de colo, ia comigo para cima e para baixo, e saí do doutorado, ela tinha 5 anos. Então ela foi uma criança criada também dentro do ambiente universitário, com uma mãe que estudava os impactos da violência. E aí nessa transição, né, de carreira científica, por estar estudando muito a violência, o que é a violência, como ela nos permeia enquanto brasileiras, brasileiros, num país que tem uma história tão violenta, né? A história do nosso país, a nossa origem é muito violenta. Eu sou muito amiga, é uma honra ser muito amiga da Andrea Mortensen, doutora Andrea Mortensen. Nós duas escrevíamos na época, né, em 2010, 11, 12, 13, 14, a gente escrevia muito sobre a educação sem violência. A Andrea Mortensen é neurocientista, professora de uma universidade nos Estados Unidos, e eu falei: Andrea, a gente tem que escrever um livro. E foi exatamente no próximo, assim, a uma data de lançamento de um outro livro, cujo nome não vou falar, que incentivava justamente a violência contra as crianças. E aquilo me soou tão assim grotesco, como, gente, que uma pessoa e uma editora, o que é muito pior, abre as portas para alguém incentivar a violência contra a criança. Quando eu soube daquilo, eu falei: não, isso é inaceitável, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu conversando com a Andrea, ela falou: a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei: Andrea, vamos escrever um livro falando sobre educação sem violência. E ela não tinha nenhum livro com esse nome, né? E aí ela falou: você acha? Vamos escrever um livro? Eu falei: claro, o não a gente já tem. Agora a gente batalha pelo sim. E aí eu organizei o livro, ela me mandou a parte dela.
E a gente teve a imensa alegria de, nós nem precisamos, nem tivemos que aguardar, geralmente, 3 meses para a editora poder avaliar, né? Deu poucos dias, assim, menos de 2 meses, a editora entrou em contato comigo e falou, Lígia, não manda para nenhuma outra, nós vamos publicar. E o processo de edição, ele é meio longo. Quando a gente soube, ó, o livro ficou pronto, ok, ótimo. Ainda tem todo o tempo da distribuição e tal. O dia que o livro chegou às livrarias, foi um dia depois da promulgação da Lei Menino Bernardo. Isso para a gente foi um significado imenso nas nossas vidas, a gente poder contribuir um pouco com as informações a que a gente tem acesso como cientistas, para que milhares de famílias possam ter acesso a uma forma diferente de educar, que exclua todas as formas de violência, não só a física, né, mas todas as formas. Então essa é a minha história de luta contra a violência contra as crianças, que é parte da minha vida. Maravilhoso. Eu acho que esse tema ele é tão assim, caro para nós. Eu acho que trabalhar é uma honra, é um privilégio, eu acho, trabalhar em defesa da área da infância e da adolescência. E aí é muito interessante também que esse livro vem e traz no seu título também o tema palmada. Porque um dos desafios encontrados pela rede Nobatedu, que é o nosso, né, desafio maior, é desnaturalizar o uso do bater para educar. Que as pessoas, existem, né, alguns que defendem a palmada pedagógica, e a gente é totalmente contra isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, nesse movimento de você trocando também com as famílias, com os pais, né, nesse movimento de usar as redes sociais, se esse tema, né, do termo palmada ainda trouxe muitos questionamentos e essa percepção de que é uma violência menor, de que não é violência na verdade. Esse é um dos desafios da rede Não Batedor. Bem, eu sempre digo o seguinte, se você não dá palmada em nenhuma outra pessoa, mas acha que tudo bem dar palmada numa criança, tem alguma coisa errada com a sua percepção de quem é merecedor de violência e quem não é. Então, eu tenho muito isso assim nas minhas falas, a gente conversa muito sobre isso. Em 2013, eu acho, em 14, eu escrevi um texto que acabou viralizando, e o título era justamente esse: Palmada ensina sim. Porque sim, a palmada ensina. As pessoas usam a palmada para ensinar alguma coisa. O que elas não sabem é que aquilo que a palmada ensina não é aquilo que elas querem ensinar. Então, se você usa a palmada para ensinar uma criança a não bater no amiguinho, a não jogar um brinquedo, a não quebrar alguma coisa ou a não fazer qualquer coisa, tudo que você fez foi não ensinar a criança a não fazer aquilo que você quer. O que você fez foi ensinar a criança que ela precisa ter medo de você. E que quando você estiver presente, ela precisa se sentir acuada. Isso não educa, isso não ensina. Porque no primeiro momento que você não estiver presente, a criança faz aquilo que você não queria que ela fizesse, porque você de fato não conseguiu ensinar o significado do porquê ela não pode fazer o que você não gostaria que ela fizesse. Ela apenas aprendeu que tem alguém que precisaria protegê-la e que esse alguém que precisaria protegê-la bate nela, agride ela. Isso é uma porta aberta para que essa criança não confie no futuro nesse adulto que bate nela. Se ela estiver em risco, isso é muito perigoso, porque se ela estiver em risco, ela não tem liberdade ou segurança para comunicar às pessoas que cuidam dela que ela está em risco. Porque ela tem medo de ser considerada culpada e de apanhar. Então, é uma criança sob duas formas de violência. Uma possível violência que ela está vivendo, que vem por parte de alguém, e o medo da violência que ela pode sofrer daquela pessoa que deveria protegê-la. Então, a gente tem que falar sobre palmada. Tem que falar sobre palmada cada dia mais. Por quê? A gente não aceita palmada, tapa de nenhuma outra pessoa, nós enquanto adultos, e não devemos aceitar. A gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre a violência contra o idoso. Por que aceitar a partir das crianças?
Quando você ensina para a criança que tudo bem ela ser agredida, embora todas as demais pessoas precisem ser protegidas, a gente ensina para aquela criança que ela não é tão importante assim. E uma criança que cresce achando que não é tão importante assim, cresce com problemas de autoestima, cresce um pouco mais introspectiva, ou cresce fazendo a mesma coisa, replicando a violência com outras pessoas, ou se torna um adulto que incentiva que a violência se perpetue. Então a gente tem que falar da palmada, primeiro para tirar a palmada da invisibilidade, mostrar que, gente, é um problema da palmada. Mas também é importante falar da palmada para chamar o pessoal que ainda dá palmada para o fato de que há outras ferramentas para a gente educar uma criança. Porque muita gente ainda dá palmada porque não sabe o que fazer. Então, na ânsia de querer interromper aquele comportamento da criança, vai lá e dá palmada. Porque, claro, a hora que você vai lá e bate e agride um ser humano, ele se assusta. Ele para de fazer aquilo que ele estava fazendo antes. Mas ele não aprende porque ele não deve fazer. Então, é preciso a gente ajudar as pessoas, os pais, as mães, as famílias, com outras ferramentas que não sejam as palmadas. É preciso falar sobre isso. Não dá pra gente aceitar como se fosse eu vou continuar batendo, você vai continuar violentando seu filho. Tá tudo bem por você isso? Você consegue dormir bem sabendo que você é o principal violentador do seu filho? Se tudo bem para você, então a discussão é outra, em termos de valores, de ética, de comprometimento humano. Se não tá legal você bater no teu filho, e para muita gente não tá legal, a palmada acaba escapando, mas não tá legal, então o convite que a gente faz é: vamos aprender outras formas de educar. Vamos cuidar do nosso estresse, da nossa própria violência, porque é por aí que a gente começa. É olhando pra gente, é se cuidando com amor, é não permitindo que outra pessoa nos violente também. Então é um ciclo infinito de olhar para a própria vida e ver o quanto de violência a gente anda aceitando e dizer: não, chega de violência, não quero ser violentada. Então eu também não quero violentar ninguém. É mais do que um julgamento. Quando a gente fala sobre palmada, as pessoas se sentem julgadas. Ah, ela tá falando que meu modo de educar não é legal. Não é isso. A gente está dizendo assim, se essa forma de violência faz sentido para você, muito provavelmente ela está presente na sua vida. Vamos olhar para isso, para você tirar isso da sua vida. Esse é o convite, é um muito maior. Ai, que maravilha, tá vendo? A gente sabe convidar as pessoas que, né, falam exatamente o que a gente, né, fala todo o tempo. E com relação à questão da palmada, também dessa naturalização, também tem uma questão do poder do adulto sobre a criança, que a gente tem que saber disso, a gente tem muito poder. Todas as pesquisas mostram os efeitos negativos do uso da violência com relação à criança. E a gente, na rede Não Bate Educa, fala muito na tecla, né, aponta muito na tecla de que quando você bate, você ensina a violência. A violência também ela se torna uma forma de se comunicar. E aí você traz outras questões que são esses elementos. O que a gente põe no lugar? Eu acho que a Lei Menino Bernardo, quando ela foi promulgada, e a gente, né, lutou muito para que ela fosse aprovada, porque a gente queria trazer esse marco legal, né, para garantir esse direito da criança e do adolescente, porque na verdade nunca foi permitido, mas as pessoas achavam, né, que era permitido ter algum tipo de violência moderada no processo educativo contra criança e adolescente. E o que a gente põe no lugar? E a gente trabalha muitas ferramentas também na Rede Não Bate Edu, que ela tenta, né, divulgar muitos materiais, né, com linguagem acessível para todas as famílias. E a gente também faz um trabalho muito com os profissionais dos CRAs, dos CREAs, dos serviços de saúde, de vários, né, municípios no Brasil, para tentar trazer esse conteúdo para a ponta, né? Como que os profissionais que lidam diretamente com as famílias, os profissionais da educação infantil também, né, como que a gente traz esses elementos, né, essa nova possibilidade para as famílias. Aí, pensando nisso, eu gostaria que você conversasse um pouco, né, como que você acha, e assim, a gente tem visto, né, muita procura de muitas famílias, muitos blogueiros trabalhando a educação parental. Como que você vê esse movimento das famílias brasileiras buscando essa nova estratégia, uma outra estratégia não violenta?
É sempre bom a gente ver o crescimento do número de pessoas que estão falando sobre esse assunto. É sempre bom, porque as pessoas, as famílias são muito diferentes. Então, às vezes, uma abordagem não chega até a outra pessoa, ou ela não vê significado naquilo, mas uma outra pessoa usa uma outra abordagem que faz mais sentido. Então, todos os esforços são válidos. Mas o que eu gosto de ressaltar é o seguinte: não dá para a gente descuidar da abordagem sociopolítica, né? Não dá para a gente descuidar do fato de que a educação sem violência tem um elemento social e tem um elemento político. E quando a gente fala em elemento político, a gente não está falando de um partido, de um candidato, a gente não está falando disso, a gente está falando do modo como a gente se posiciona nessa sociedade, porque isso é política, o modo como a gente vive. Então, se na sua prática de vida a violência é inaceitável, então a gente vai ter que lidar com formas diferentes para educar as crianças. Quando a gente fala sobre educação sem violência, é muito importante que muita gente esteja falando sobre isso, mas a gente tem que falar sobre questões históricas, sobre questões sociais. Não dá simplesmente para falar assim para as pessoas, olha, para educar sem violência, você tem que estar completamente descansado. Quem é o brasileiro e a brasileira que nesse momento de quarentena, perdendo entes queridos, com medo de adoecer, com as crianças 100% do tempo em casa, está completamente descansado? Então a gente tem que levar um elemento importante, que é a reflexão sobre o significado da educação sem violência. Ela não é só para não bater, ela é para melhorar as relações humanas, é para que as pessoas consigam dialogar. Tudo que a gente está vendo acontecer hoje, não só hoje, mas de alguns anos para cá, no nosso país, é porque não estamos treinando o diálogo. A gente não sabe mais dialogar. Uma corrente chegou, instituiu a violência como forma de vida e a gente desaprendeu a dialogar. Tem que conversar sobre os impactos da violência a partir das nossas próprias vidas. Ah, meu pai, minha mãe me bateram e eu não morri. É claro que você não morreu. Você queria que eles tivessem tido sucesso na missão e te matado de tanta violência? É claro que não. Mas nós somos sobreviventes de uma violência passada. Esse é o nosso objetivo também, criar os nossos filhos para que eles sejam sobreviventes da violência que sofremos. Só que a violência que a gente sofreu está dentro da gente. A gente aprendeu a agir assim. Então, talvez a primeira reação também seja violenta com os nossos filhos. Mas a gente tem que se colocar nesse lugar de não vou passar isso adiante. Por que que não? Porque a gente, dessa geração, tem acesso a ferramentas, a diálogos, a lives, conversando sobre como não educar com violência. Nossos pais, nossas mães, nossos avós não tinham esse tipo de apoio. Então não é que os nossos pais, nossas mães sempre bateram em nós porque são ruins, são péssimos. Tem gente que era ruim e péssimo mesmo, que fazia por maldade, queria torturar a criança. Mas é uma minoria ainda. O pessoal batia e continua batendo porque naquela época histórica não havia essa facilidade de apoio para quem não queria bater nos filhos. As pessoas ao redor, as famílias até incentivavam. Se hoje acontece isso, né, de a gente não bater nas crianças e alguns membros da família ficam, você está criando marginal. Essa criança não vai ter limite. Se hoje acontece, imagina décadas atrás, quando isso era regra. Então, não bater nos nossos filhos significa desonrar a educação que os nossos pais nos deram? Não. Significa compreender que eles também tinham as suas limitações. Que eles também passaram por condições muito diferentes das que a gente tem hoje. Se a gente percebe isso, a gente consegue, ok, eu tenho um pouco mais de condição de entender. Eu tenho um pouco mais de acesso a ferramentas. Não tinha internet naquela época tão acessível para nós. Então, eu posso ressignificar isso e posso me retirar desse ciclo de violência. E se os meus pais me confrontarem e me disserem, quer dizer que a educação que eu dei para vocês não foi boa? A gente pode dizer, produziu mágoas em mim. E eu estou tentando não produzir essas mágoas nos meus filhos. E a forma que eu encontrei de fazer isso é não batendo, não xingando, não humilhando, não ameaçando,
Porque todas essas coisas que eu falei agora também são formas de violência. Eis o grande problema da palmada. A palmada é uma forma de violência física mais banalizada, que esconde outras práticas de violência que não são físicas, mas acabam deixando marcas no ser humano tão ou mais prejudiciais que a violência física. Porque aquela criança que é desqualificada, você não presta, nada que você faz é bom. Eu não posso confiar em você que você já vai lá e faz coisa errada. Isso entra no ser humano e ele cresce achando que nada do que ele faz é bom. Que ele não é bom o suficiente, que ele é uma porcaria porque o irmão fazia bem melhor que ele. Então essas marcas não deixam marcas físicas, mas estão com você para o resto da vida. Então, quando a gente fala de palmada, a gente está falando da primeira forma de agressão física que é socialmente aceita, embora isso seja um absurdo, e que esconde uma fila de outras violências. As verbais, as morais, as chantagens emocionais, as ameaças. Então, a palmada, ela é a porta de entrada pelo qual a gente problematiza outras formas de violência. Por isso que é tão importante a gente desconstruir isso. É bom você trazer isso, porque assim, a Rede Não Bate Educa, ela sempre, né, traz a voz das crianças e adolescentes no processo de todos os trabalhos que a gente faz. E eles falam muito isso. As crianças falam assim pra gente: olha, aquela violência física, o tapa que eu levo, né, a surra que eu levei, depois que passa a dor física, tudo bem, mas o que dizem para mim, as pessoas com quem eu confio, que eu amo, né, que fazem as comparações, dizem que eu não vou dar em nada, essas questões que você trouxe, levantou muito bem, para eles é muito duro de lidar com essa situação. Então, outra coisa importante também que você traz, muito interessante, é a questão dos efeitos do uso da violência, não só física, mas psicológica, das agressões, ameaças. Imagina aí, a gente fala muito isso, porque tem muitos esses mitos, né? E também tem um saudosismo de uma infância que, na verdade, às vezes, se a gente parar para pensar, não foi tão boa assim. Se eu apanhei, né, se eu sofri violência, não foi tão legal assim. Agora eu ressignifiquei. E ao longo do caminho da rede, às vezes, né, quando a gente encontra, conversa até com adultos, com profissionais, né, que fazem terapia, tentam lidar com essas emoções, né, vivenciadas na infância, que é duras para eles até agora. Então, assim, como que nós podemos construir um outro processo educativo, um processo de relações sociais mais, né, interessantes, onde os conflitos e diferenças eles sejam resolvidos sem violência. A gente tenta trabalhar muito isso, né, nos nossos materiais. Né, que ao longo da nossa vida, em qualquer ambiente, em qualquer relação que a gente vai ter conflito e diferenças. Como que a gente lida com isso? Eu acho que uma coisa também interessante é entender os nossos sentimentos e compreender que nós, como adultos, a gente deveria ter, e tem, na verdade, mais possibilidades de lidar com as questões, né, com as relações, com os sentimentos e ensinar isso para as crianças do que as crianças sozinhas. Então, eu acho que gostaria um pouco de você falar um pouco sobre esses sentimentos, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que aflora tantas questões, né? E, assim, como que é importante, a gente fala muito do controle da raiva nesse processo, que a raiva é um sentimento natural, mas que a gente tem que aprender a lidar com ela, se acalmar para poder ensinar a criança, não adianta querer resolver as coisas quando a gente está de cabeça quente. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas questões dos sentimentos e a importância do controle do sentimento no processo educativo com relação às crianças. Tá. Hoje mesmo eu fiz uma postagem nas redes Cientista que Virou Mãe, que foi até uma arte criada por um artista, que tá tudo lá referenciado, quem quiser saber quem foi que fez, que diz assim: tá todo mundo um pouco ferido. Nesse momento agora, de quarentena, tá todo mundo um pouco ferido. Tá todo mundo muito ferido, na verdade. Pouco é só pra gente ser gentil e acolhedor. Por que tá todo mundo muito ferido? Porque, assim, uma parte da população não sabe o que vai ser da própria vida, porque a quarentena absolutamente necessária, muito necessária, embora a gente tenha tantas pessoas negando isso,
ela precisa ser feita. O isolamento social é, nesse momento, a única forma da gente se proteger. A gente estar em quarentena e em isolamento social está trazendo impactos, né, à nossa vida, consequências financeiras, emocionais e tudo mais. Então, tem muita gente ferida por conta dessas consequências. Tem muita gente ferida também nesse momento por ter adoecido, ou por estar com medo de adoecer, ou por já ter perdido alguém que ama para a Covid-19, ou, enfim, todas essas angústias que permeiam as nossas vidas, especialmente porque a gente está vivendo uma coisa nova que essa geração nunca viveu. Então, assim, e as crianças fora da escola, e muitos de nós trabalhando em casa e tendo que administrar as nossas próprias angústias, as angústias das crianças, porque, gente, elas também estão sofrendo, elas estão sofrendo muito. Elas estavam se adaptando à rotina de aula depois das férias, acabou a aula. Se adapta à rotina de casa, mas não é só a rotina de casa, é a rotina de casa, com medo, com adultos falando que estão com medo de morrer, com adultos falando que estão sem dinheiro, com todo mundo desesperado e elas ali vivendo tudo isso. Então as crianças também estão feridas nesse momento. Os idosos estão muito feridos nesse momento, porque toda a campanha inicial, até que a gente entendesse que o vírus não é uma questão respiratória, uma síndrome inflamatória muito mais ampla, eles foram os mais alvejados. Os idosos não podem sair, os idosos não podem sair. De fato, se a gente puder preservar os nossos idosos, é nosso dever. É melhor que eles não saiam. Mas imagina para uma pessoa idosa saber que a vida dela corre tanto risco assim e ela não tem como controlar isso tanto. Então, os idosos também estão sofrendo. Nesse momento, está todo mundo muito ferido. Mas a única violência que até agora é aceita de maneira indiscriminada é a violência contra a criança. A gente tem falado muito que o número de mulheres em situação de violência com a quarentena aumentou exponencialmente. Aumentou muito. Mas a gente também precisa falar que o número de crianças que estão sendo violentadas dentro dos seus lares também aumentou muito. Mas as crianças ainda não têm voz. Para que a voz dela seja ouvida, precisa passar por um adulto. E às vezes esse adulto não quer que ela seja ouvida. Então eu quero chamar todo mundo que está em casa com seus filhos e lembrar vocês de que está muito difícil. Eu sei que está todo mundo muito cansado, angustiado, com medo de ficar doente e querendo que a vida volte ao normal e a gente nem sabe se vai voltar. Mas eu quero dizer para vocês que esses 3 meses, caminhando para o 4º mês, tem um significado para nós que somos adultos e tem outro completamente diferente para as crianças. 3 meses para uma pessoa que vai fazer 42 anos como eu no mês que vem é uma coisa. 3 meses para um bebê de 1, para uma criança de 2, para uma criança de 5, para uma criança de 10, para um pré-adolescente é outra coisa completamente diferente. Nas nossas memórias de infância, a gente tem palmada, sim, a gente tem violências mais fortes, a gente tem coisas terríveis, mas a gente também tem criança brincando no quintal, na rua, abraçando vizinhos, subindo na árvore. E nesse momento, os nossos filhos e as nossas filhas não podem fazer isso. Então, quando a gente estiver para estourar, lembra, gente, que a culpa do estouro não é da criança. É importante a gente cuidar das nossas emoções. Porque as crianças não fazem essas coisas para nos enlouquecer. Elas não fazem, elas fazem porque elas são crianças. Ah, mas eu tenho certeza que está fazendo para me provocar. Pode acontecer? Pode. Porque provocação é uma forma de chamar a atenção. Então ela deve estar querendo mostrar alguma coisa para você que de tão cansada que a gente não está conseguindo ver. Então vamos respirar fundo nesse momento. Se você estiver muito exausto, se retira do ambiente, lava o seu rosto, espera essa adrenalina baixar, porque ela baixa. A gente é bicho. E a gente esquece disso. A gente se acha muito maravilhoso. O alecrim dourado dos campos, a última Coca-Cola do deserto, tudo de melhor. Aí a Coca-Cola é um lixo, vamos lembrar disso, né? Cheio de açúcar e tudo mais. Então, a gente se acha muito maravilhoso porque somos humanos. Nós somos bichos. A nossa primeira reação de defesa vai ser luta ou fuga. Mas a gente tem que lembrar que, para cima das crianças, a gente parte para a luta. Mas com outros adultos, a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente aprendeu que com as crianças a gente
pode. E essa palavra, eu posso, vem de poder. A gente aprendeu que o adulto pode qualquer coisa com relação à criança. Isso é muito perigoso. Então a gente precisa desconstruir essa relação de poder que foi criada. Os seus pais, as suas mães não podiam fazer o que fizeram com você. Não podiam te bater. Ah, mas foram a única forma que eles tinham. É compreensível, ok, sabemos disso, mas ainda assim não podiam. Entendido isso, vamos passar para a etapa adiante, para a etapa seguinte. Vamos desenvolver outras alternativas. Então, assim, estar consciente das próprias emoções é uma coisa fundamental. Porque às vezes você acorda com o ovo virado, porque dormiu mal, porque não dormiu, ou porque não sabe como vai pagar o boleto aquele dia. A primeira pessoa que vai tomar uma esculachada é a criança. Porque a gente aprendeu que com outros adultos não dá para fazer isso. Se fizer, você vai sofrer consequências, mas a criança aprendeu-se que pode ser feito qualquer coisa. Não é assim, gente. Não é assim. Existem duas fases da vida em que os nossos direitos são absolutamente negligenciados. Quando somos crianças e quando somos idosos. Por que isso? Porque são duas fases da vida que não são consideradas produtivas. O que é não ser considerado produtivo? É não trabalhar e receber um salário, digamos assim. Mesmo os aposentados, coitados, que são tão desvalorizados. A gente vive numa sociedade capitalista, em que tem mais valor quem tem mais dinheiro. Quem não tem dinheiro se ferra. A gente vê isso nas todas as nossas camadas sociais, mas a gente também vê isso nas faixas etárias. E isso leva a gente a discutir uma questão que eu vi passando aqui, inclusive nos comentários, eu adorei isso, que é, as crianças não são propriedade privada, não são nossas. Sabe, gente, a gente vive num território indígena, não sei se vocês esqueceram isso. Essa terra que a gente habita, que a gente usurpou, que a gente destruiu e continua destruindo, é de povos originários, descendentes, nós somos, muitos de nós, e eu posso falar, eu sou descendentes diretos indígenas. Eu sou neta de mulher que viveu em tribo até os 16 anos. Eu tenho minha constituição, parte dela é da etnia Munduruku. Então essa terra aqui, ela é de povos originários, vamos aprender com eles. Porque os povos Guarani, por exemplo, não tem essa noção de que criança é propriedade privada. A criança é responsabilidade de toda a comunidade. Eu vivo numa cidade aqui no sul do país, eu vivo em Florianópolis. Eu sou paulista, criada em São Bernardo do Campo, fiz faculdade no interior de São Paulo e faz 15 anos moro em Florianópolis. Aqui na Federal, na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem a licenciatura indígena, que é um curso para formar professores indígenas para as comunidades indígenas. Funciona num esquema completamente diferente, porque não tem essa de vir fazer aula largar as crianças. As crianças são responsabilidade de toda a comunidade. Não só as crianças, mas os idosos também. Então, quando os jovens vêm fazer aula na universidade, vem a criança, vem o idoso, e a universidade tem que acolher todo mundo. É isso que a gente perdeu e que a gente precisa recuperar. Criança não é propriedade de ninguém, porque é daí que vem aquela frase: o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Claro que eu tenho. Você trouxe essa criança para o mundo, mas o filho é teu e a criança é da comunidade. E dentro dessa comunidade, dessa sociedade, eu me nego a fingir que eu não estou vendo que você está violentando ele. Se a gente tivesse mais esse discernimento para influenciar, interferir no vizinho que está agredindo, talvez Miguel não tivesse morrido. E é uma fala que me emociona muito, porque é um caso muito terrível que nos aconteceu. Porque não era só Miguel, era a juventude negra. As crianças negras são mais violentadas. Então, se a gente se vê como parte dessa sociedade e quer para a sociedade um destino diferente, tem que parar com a violência dentro das nossas casas. Quando a gente parar com a violência nas nossas casas, a gente vai ter condição de ajudar o nosso entorno. E é aqui, ó, pequenininho, o nosso vizinho tá batendo, eu vou lá influenciar, eu vou lá interferir. Eu vou lá e falo. Eu não vou lá e falo assim, você é um louco, você é uma louca que tá espancando sua filha, você não pode fazer isso. Isso cria muro, isso não cria ponte. Eu vou lá e vou falar assim,
olha, eu tô ouvindo um barulho, eu sei que a situação tá difícil, estamos em quarentena, eu posso te ajudar de alguma maneira? Você quer que eu cuide dele um pouquinho? Ai, não pode que tá em quarentena, mas para sair passear com o cachorro pode, então eu posso oferecer ajuda pro meu vizinho. Eu posso, manda um WhatsApp pro grupo dos vizinhos. Gente, estou ouvindo uma criança chorar com frequência. Eu posso ajudar de alguma maneira? Eu gosto de criança. Eu tenho uns livros aqui que eu posso emprestar. Eu passo álcool em tudo, coloco numa sacolinha, deixo aí na porta de vocês. Esse é o nosso papel. Não é meter o dedo na cara do cidadão e falar assim, você não sabe educar criança. Não é isso. Isso ele também sabe que ele não sabe. Ninguém sabe educar criança. Ninguém veio com manual. Então a gente está aprendendo com o carro em movimento. Nosso papel é como eu posso te ajudar a bem educar o seu filho? Estou aqui, eu quero te ajudar. Vamos fazer isso junto? A gente tem que sair desse lugar do julgamento para um papel de proatividade. Como eu posso te ajudar? Ah, e assim, gente, eu trabalho com isso. Todos os dias eu atendo cerca de 5 pessoas, todos os dias, que estão pedindo ajuda em alguma parte das suas vidas. Então, tem muitas pessoas que me procuram com relação à educação sem violência. Essas pessoas não chegam assim dizendo para mim, meu filho é um inferno, eu odeio meu filho, eu bato nele porque eu não gosto dele. Invariavelmente são pessoas que chegam assim, eu não sei mais o que fazer, eu estou muito cansada, eu não tenho tempo para mim, hoje eu não escovei os meus dentes ainda, como é que eu não vou bater nessa criança? É isso, entende? É olhar para o outro e não ver um agressor apenas. É olhar para aquela pessoa que está batendo na criança e ver também uma pessoa que, ok, eu vou te dar algumas orientações, mas você tem que se comprometer comigo que a partir de agora a violência não é mais permitida. Beleza? Faz esse compromisso comigo? Legal, então agora a gente vai arredondar a situação. Então, essa coisa de estarmos em casa e de quarentena com as crianças também é um convite para a gente olhar para dentro de nós. Porque quem aceita a violência com a criança também aceita alguma forma de violência contra si próprio. Vamos olhar para isso. Tem alguma coisa errada. Se você está descontando na criança alguma coisa que você vive, passe a não aceitar mais viver isso, a lutar contra. E enquanto isso, enquanto não muda radicalmente, buscar outras formas. Criança está destruindo o quarto. Vou meter a mão na criança, que é uma frase que todo mundo fala, eu vou meter a mão em você. Primeiro, gente, se chega um adulto para você e fala assim, Lígia, vou meter a mão em você, eu falo, amigo, você não é louco de fazer isso. Por que a gente vai dizer isso para as crianças? Então, a gente não diz aquilo que a gente não quer ouvir. Sai do recinto, vai lavar o seu rosto, pede ajuda para todas as entidades espirituais, se você for uma pessoa agnóstica. Se você não for uma pessoa agnóstica, você lava a nuca, respira fundo, toma uma água, faz o que for necessário e volta. E agora calmo, mesmo que seja de maneira firme, você diz, fulaninho, olha o que aconteceu nesse quarto. Não tem condição isso aqui não. Pensa, a mamãe queria ficar com você agora pra gente jogar um jogo, assistir um filme junto, não vamos poder, porque vamos ter que arrumar esse quarto aqui. Não é? Fulaninho, olha o que você fez, vai ficar sem televisão. Qual que é a relação entre desarrumar o quarto e não assistir televisão? Nenhuma. A criança não está aprendendo, ela só está aprendendo uma punição. Então, nós vamos ter que ficar aqui arrumando esse quarto aí, e é isso. Ah, mas vai ter uma série que eu quero ver, não vai rolar, porque assim, não tem como dormir nesse quarto mais tarde, vamos ter que arrumar esse quarto. Causa e consequência, não causa e punição. Veja como é uma mudança muito diferente. É maravilhoso te ouvir, Lídia. Nessa fala você trouxe vários elementos muito importantes e que a rede fala muito. Primeiro, que nesse movimento, né, nessa situação que o Brasil inteiro, o mundo todo está vivendo de pandemia, várias estatísticas mostram que a possibilidade do incremento da violência física contra criança e adolescente acontece. A gente já tem visto esses resultados e divulgado números com relação à mulher, porque realmente ela pode, né, falar, ela pode chamar, pedir ajuda. Mas com relação às crianças, não, porque, né, há uma subnotificação, né, e quando a família que comete a violência, né, como que ela vai, né, se ela está presa, se ela está ali isolada, junto da família, como ela vai comunicar para alguém.
E na prática, né, quando a gente verifica isso, é muitos serviços, a escola, os outros ambientes de sociabilidade da criança que acabam detectando essa violência, né, que pode ser cometida dentro dos lares, né, a violência doméstica contra a criança e adolescente. Outra coisa muito importante é essa visão do coletivo, de que a criança não pertence ao pai ou à mãe, ela é o coletivo, ela é um cidadão que precisa ter seus direitos garantidos, e a Constituição brasileira traz isso, e traz essa responsabilização também para todos nós, não só para a família, para a sociedade, para o Estado em geral. Isso também é bastante importante. Outra coisa que eu também estudei muito é a questão dos povos originários. Nenhum povo originário tem a violência contra a criança como um processo, né, como um dito processo educativo. E, né, alguns que até acabaram depois introduzindo isso foi a partir da convivência com o homem branco, né, a partir da colonização, dos processos colonizatórios que foram totalmente violentos, né, em todas as regiões, especificamente no Brasil. A gente teve mais de 300 anos de escravidão. Né? Então, trazer esses elementos para a discussão são fundamentais. E essa nova visão da criança e como nós, adultos, temos que buscar elementos para mudar essa prática. Uma outra coisa que a gente também tem que ter consciência é que a gente é uma sociedade extremamente punitiva. A gente tem que parar com isso. Às vezes, tudo que é com a relação à criança, um combinado que não foi feito, como que eu vou punir essa criança? E não pensar em como que a gente junto vai encontrar uma solução para aquele problema. Então, assim, a gente daqui a pouco está, né, chegando à conclusão da nossa live. Eu queria que você também abordasse uma coisa que é muito cara para a Rede Não Bate Eduque também, que é a importância de ouvir a voz da criança e adolescente, como eles podem e devem, né, contribuir nesse processo educativo. Sim. Quando a gente diz assim, é importante ouvir a voz da criança, a gente tem que lembrar que a criança, de todas as pessoas da sociedade, ela é a que menos tem a sua voz ouvida. Por voz, a gente pode também interpretar os seus direitos respeitados, né? Então, assim, a gente está caminhando para uma... Bom, agora já não sei mais, mas estávamos caminhando para o reconhecimento dos direitos das minorias, e minoria não é quantitativo, minoria é quem nunca teve seus direitos respeitados, né? Então a gente tem o movimento feminista, ou os movimentos feministas, que estão lutando, cada um do seu jeito, pela representatividade das mulheres, para que as mulheres não sejam vítimas de violência, para que não sejam mortas, para que tenham acesso aos diferentes graus da sociedade, enfim, possam ter dignidade. A gente tem um movimento negro que precisa ser muito ouvido mesmo. E aí eu quero também convidar todo mundo para uma live que vai ter nos canais, no Instagram Cientista que Virou Mãe, na quarta-feira, com a pedagoga Clélia Rosa, com quem eu tenho muita honra de trabalhar em eventos, que vai falar sobre educação antirracista, né? Então a gente precisa falar muito dos movimentos negros, os movimentos, né, dos povos originários. A gente tem muitos movimentos das mulheres e dos homens trabalhadores, o movimento LGBT, enfim, crianças não tem um movimento que os representem, criados por eles, por motivos óbvios. Então eles dependem que adultos que já tenham visto isso como fundamental para a mudança da estrutura social, deem voz a essas pessoas de baixa estatura e idade, porque as crianças são pessoas de baixa idade, né? Elas são pessoas. É um absurdo que em 2020 a gente tem que lembrar isso. Então, como que a gente começa a dar voz para as crianças? Todo mundo fala, temos que organizar as crianças. Não, calma, a gente pode ir mais para dentro de casa. A gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia. Ouçam mais as crianças. Perguntem mais como elas estão. Vocês perguntaram o que elas estão pensando de tudo isso que elas estão vivendo na quarentena? Claro, estou falando das crianças, primeiro, das crianças consideradas típicas, que têm condição de dialogar, mas eu também quero falar das crianças atípicas.
elas também têm direito de serem observadas, cuidadas, preservadas, amparadas, talvez ainda mais que as crianças consideradas com desenvolvimento típico, porque essas crianças estão em ainda maior vulnerabilidade. Temos que olhar para, quando a gente fala ouvir a voz das crianças, a gente quer falar, olhar para as necessidades dessas pessoas, observar, ver o que está incomodando, ou perguntar, como é que eu posso te ajudar? As crianças, tem muita criança que está com sono, o padrão de sono todo alterado, ninguém entende como, por que isso está acontecendo, estava dormindo bem, agora está acordando às 2 da manhã, não quer mais dormir. Gente, é ser humano em sofrimento. Passa o dia inteiro ouvindo pai e mãe desesperado com coronavírus, com falta de emprego, com não saber o que vai fazer. Essa criança está sendo afetada, ela não vai dormir bem. Crianças que já tinham desfraldado, estão voltando a fazer xixi na roupa, na cama. Elas estão tentando lidar com essa angústia. A gente tem as nossas formas de lidar com a angústia. E as crianças, quais são as formas delas? Tem criança que já tinha desmamado, que está procurando o peito agora, natural. São as ferramentas que as crianças têm para comunicar a angústia que estão vivendo. Isso é dar voz para as crianças também. Não é só a voz física, é o sentimento, é o que estão vivendo. Como para as crianças que falam, que ouvem, que já estão numa idade que compreendem, vamos sentar com essas crianças que seja um minutinho por dia e perguntar: você quer fazer alguma coisa diferente hoje? Vamos fazer alguma coisa diferente hoje? Vamos fazer um bolo. Vamos ficar deitada ali no chão, ó, sem fazer nada? Vejam, coisas que não estão associadas a poder de consumo. É tempo e emoção. O adulto tem que estar se sentindo minimamente bem para isso também. Tem que cuidar de si, gente. Esse negócio de hoje eu não tive tempo nem de tomar banho, deixa a louça acumular e vai tomar um banho. Eu tenho falado isso em toda live. A louça, ela é a situação social mais fiel de um relacionamento. Porque você vai sair, vai dormir, vai acordar, tá lá. Então assim, não, é que eu tenho que arrumar a cozinha, eu tenho que lavar a louça. Deixa a louça lá agora. Vai ficar um pouquinho com as suas crianças. Vai fazer o quê? A gente não sabe o que fazer. Não saber o que fazer também é fazer alguma coisa. Senta, junta essas crianças, fica ali. Não sabemos o que vamos fazer. Tá, então vamos ficar aqui abraçado. É importante, a gente está vivendo uma coisa das mais difíceis dos últimos tempos, das últimas décadas. Nessa geração aqui, ninguém nunca tinha passado por pandemia e quarentena mundial, não. Então tá liberado não saber o que fazer, sabe essa coisa que eu não sei o que fazer agora, tudo bem, não tem que saber o que você vai fazer, a gente não sabe o que vai fazer em escala global, para começar. Como é que nós, seres tão pequenos, vamos ter que dar conta de saber? Não sabemos. Então as crianças estão falando muito isso. O que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. A frase que eu tenho dito para minha filha e para as minhas mulheres que estão me acompanhando e tal não fazer nada também é fazer alguma coisa. Talvez não para essa sociedade produtivista que quer a gente ali, ó, na lida o tempo todo, que adoece mentalmente. Sentar, não fazer nada, não passar uma vassoura no chão, não arrumar uma cama naquele dia que você acordou assim, é medida de saúde mental. Junta essas crianças no colo, vão assistir um filminho, deixa as camas para arrumar depois. Um dia elas vão ser arrumadas. Junta essas crianças, não precisa falar nada, não precisa ter discurso, dá beijinho, dá abraço. Se você gritou antes, pede desculpa, olha, foi mal, eu não queria ter falado isso, abraça. É isso, é um pequeno ajuste que não envolve consumo, não envolve muitas coisas, envolve a gente querer contribuir nesse momento para que o menor número possível de pessoas esteja em sofrimento, lembrando que as crianças são pessoas. Maravilhoso te ouvir, Lídia. Eu queria dar um alô para Raquel, Israel e Eduarda, que são nossos adolescentes mobilizadores, que a rede trabalha muito com adolescentes mobilizadores, né, de como eles podem contribuir para que a sociedade veja a criança e o adolescente de outra forma, que a gente traga processos educativos não violentos para a vida das pessoas. E a gente tem como foco muito grande na rede Nabateduc crianças, adolescentes e jovens, que vão ser os novos pais. E que eles vão entender isso, que isso é uma violência e quais as estratégias, o que a gente põe no lugar.
Então, eu acho que é bastante importante, a gente trabalha muito essa questão da voz das crianças e adolescentes. A gente, né, Como daqui é a o pouco nome vai... deles? Raquel, Israel e Eduardo. Eu estou lendo Ai, aqui que no coisa celular, porque eu maravilhosa. estou vendo quem estava aí. Na verdade, nós temos 6 mobilizadores no Rio de Janeiro e mais mobilizadores em Petrópolis e também em Codó, lá no Maranhão. Né? Ai, Bastante que coisa interessante. Então, maravilhosa. a gente está trabalhando muito nisso. Então, assim, a gente está, né, chegando aos finais da live. Eu queria dar o recado primeiro da rede para que todas as pessoas participem da campanha 26 de junho, Dia Nacional pela Educação Sem Violência. A gente quer marcar essa data como uma data no calendário social brasileiro, para que a gente, assim como 18 de maio, 12 de junho, que é agora, né, na próxima, essa semana, na sexta-feira, a questão da erradicação do trabalho infantil, que a gente inclua, né, uma data para a gente trabalhar o tema da educação sem violência na sociedade brasileira. Eu queria convidar a Lídia a participar da campanha, ela já está participando aqui desse primeiro evento que a gente está fazendo. Uma outra coisa que muito nos orgulha também, que é a campanha, os vídeos desse ano, a gente vai trazer recursos de acessibilidade, né, que Que crianças e maravilhoso. adolescentes, né, com deficiência, elas também sofrem muitas violências e às vezes Sim. não tem como denunciar essa violência vivenciada por eles. Então, isso é um orgulho para nós e bastante interessante. Aí eu queria convidar a Lídia agora, né, para falar as palavras finais, para a gente, infelizmente, encerrar a nossa live de hoje. Eu vou encerrar então com a ajuda de uma moça que está aqui nos comentários e que se chama Jaque. Eu não a conheço, mas eu estou vendo ela passar aqui dizendo, porque eu quero usar a frase dela, se ela me permitir, que ela disse assim, ó, que bom saber que tem pessoas que pensam como eu. Jaque, tem muita gente que pensa como nós, mas talvez a gente só não tenha se reunido. Tem uma tirinha do Armandinho, aquele menininho que o Alexandre Beck desenha muito maravilhosamente, que diz assim: nós não somos poucos, nós estamos dispersos, mas a gente já está se reunindo. E é interessante como nós estamos nos reunindo justamente no momento em que não podemos estar fisicamente presentes, juntos. Então temos que usar as redes. Nós somos muitos e muitas a lutarmos contra a violência à criança. A gente só precisa falar mais e perder o medo de falar, especialmente dentro das nossas famílias. Temos que falar sobre não violência para as nossas famílias. É o nosso primeiro núcleo revolucionário. Ninguém muda o mundo se não ajudar a mudar o entorno dos nossos dos nossos dia a dia, digamos assim. Quero agradecer muito a oportunidade de poder conversar com o pessoal que acompanha a Rede Não Bate Eduque. Esse é um tema que permeia a minha vida, tanto no meu primeiro livro, o Educar Sem Violência, Criando Filhos Sem Palmadas, que escrevi com a Andréia, quanto no meu novo livro, Criando com Amor em Tempos de Ódio, eu falo sobre isso. Nesse último livro, agora, que é A Menina dos Meus Olhos, a gente fala sobre como ajudar as crianças a crescerem, a não crescerem machistas, a crescerem antirracistas e a lutarem contra a LGBTfobia. Porque são 3 áreas que a gente precisa cuidar muito, porque tem muita gente morrendo, muita gente sendo violentada, porque são população LGBT, ou porque são negros, ou porque somos mulheres, e a gente precisa também ter esse olhar empático e ajudar as crianças a crescerem para que não reproduzam as violências que foram reproduzidas com a gente. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente, né, continua aí se seguindo, né, fazendo coisas Juntas, juntos, precisando, estou compartilhando sempre aqui. conteúdo. E eu queria concluir falando que eu acho que talvez nesse desafio da pandemia, uma coisa que a gente pode, né, entender que pode ser uma oportunidade de reforçar os laços familiares. Eu acho que, assim, com todas as dificuldades, com todas as questões que a gente discutiu aqui hoje, eu acho que se, né, nós, né, pudermos aproveitar esse período, que é desafiador para todas as pessoas, não tem ninguém que está passando batido por essa situação vivenciada no mundo inteiro, de como que nós fortalecemos os nossos laços familiares e de amizade.
Eu acho que esse é uma coisa que a gente pode, né, no final das contas, né, quando isso tudo passar, que a gente possa tirar de bom desse processo todo tão difícil. Muito obrigada, Lígia. Imagina, eu que agradeço. Lembrando, gente, que 40 mil pessoas já perderam suas vidas. A gente precisa honrá-las, deixando alguma coisa melhor para esse mundo. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, querida. Até a próxima.